Então, boa noite, né? Vamos começar a nossa conversa hoje, que eu quero analisar aquele caso da sentença do cartão vendido junto com a compra do Magazine Luiza que eu falei para vocês de indenização de 10 mil. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Acho que eu já falei, acho que ontem, né, que eu dei aula de Direito do Consumidor. Então, é, hoje foi meu primeiro dia pensando aqui com 15 processos conclusos para a sentença. Dei uma olhada em tudo, já, né, fiz minha primeira sentença e vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou mais do que certo naquilo que eu falo, que nós precisamos, quanto advogados, fazer a produção de prova da forma correta, né? A maioria dos casos, as pessoas, os advogados ou as partes acabam não produzindo, não trazendo até os autos a prova da forma adequada. Aí depois, se não tem a prova da forma adequada, quer dizer, o juiz também não é obrigado ele não vai fazer chover. Então, penso eu que pelo menos aqui nessa disciplina do eixo, lá no direito consumidor, para os que sobraram, né, assistindo aula, eu tenho toda semana reforçado essa questão da necessidade da produção de prova, da gravação em áudio, como é que chama lá, da ata notarial. Então, assim, isso aí muda bastante a visão do juiz quando ele pega um caso que tem tudo isso. Quer dizer, é muito complicado quando você vai olhar lá um caso em que tanto a parte autora quanto o fornecedor não sabem direito o que estão falando, né? A parte autora faz lá de qualquer jeito, o fornecedor também, o requerido vem de qualquer jeito, a sentença vai ser de qualquer jeito também. Então, assim, vamos aproveitar esse eixo, né? Já estamos nas últimas aulas, né? Acho que semana que vem, acho que praticamente, acho que já quase encerra, vou conversar com a Priscila. Eu abri lá um tópico no Moodle, né? Para que vocês possam postar lá a inicial. Eu nem fiquei copiando coisas lá, eu já fiz a referência. Olha, se não me engano é aula do dia 9 de setembro, uma coisa assim. Tá postadinho lá, vocês vão achar. Tá escrito lá, atividade como nota do eixo, entendeu? Eu coloquei, acho que o prazo máximo, acho que dia 10 de novembro, gente, entendeu? Mas depois aí qualquer coisa vocês me falam. Mas assim, vamos resolvendo isso aí o quanto antes para eu também ter tempo de corrigir, né? Postar as notas, todo mundo ficar feliz e resolvermos as coisas. Mas chega de blá blá blá. Deixa eu minimizar essa tela aqui, que eu quero colocar essa outra aqui. Isso aqui. Eu vou começar de trás pra frente, só que eu vou inverter. Eu vou tirar minha cara daqui, ó. Que eu acho que fica. Deixa eu ver, dois. Opa. Isso, né? Tá vendo, ó? Consigo, deixa eu aumentar aqui o zoom, que acho que fica mais fácil pra vocês verem. Então, assim, Jesus. É um processo público, entendeu? Então, esse caso aqui é um caso que lá do escritório, na verdade, isso aqui é um caso lá do João, mas eu andei acompanhando esse caso. É um caso que teoricamente a gente faria isso aqui no juizado, mas olha que interessante, ele foi distribuído para a vara civil. Por quê? Nesta época aqui, esse processo é de 2018, estão vendo? Era uma época que nós estávamos distribuindo em torno de 40 a 50 novas ações mês. Essa era a nossa meta do escritório. E a gente estava tendo muita improcedência, digamos assim, mas não é improcedência porque o cliente não tinha razão, estava tendo muita improcedência porque tem essa questão do filtro, né, do juizado, do judiciário, de querer cada vez. Não é não dar indenização, não é isso, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde vocês já imaginaram se a saudosa doutora Eliette fosse viva e tivesse dando aquela sentença de 8, de 10 mil reais de danos morais, a pessoa vai ficar louco querendo entrar na justiça. Então, assim, críticas à parte, né, eu serei, né, ainda que vocês vão dizer, mas né, você fala uma coisa e agora como juiz leigo você escreve outra. Eu tenho que seguir o que o juiz coordenador manda, entendeu? Não é o meu entendimento, eu não sou concursado, né? Se um dia, sempre brinquei com vocês, se um dia eu fosse juiz, eu faria
diferente, mas juiz leigo não pode fazer nada diferente. O juiz leigo é subordinado ao juiz de direito. Então, num caso como esse aqui, a vontade era distribuir ele no juizado. Só que como nós já tínhamos experiências nesse sentido, a gente acabou distribuindo esse caso aqui perante a justiça comum. E caiu na terceira vara civil, entendeu? Então é um caso que foi ajuizado contra a Luiza Cred e contra o Magazine Luiza. Eu vou analisar a sentença e depois eu mostro a inicial, que daí acho que fica mais fácil. Porque a sentença nada mais é, gente, do que a materialização do direito, quer dizer, do direito invocado na petição inicial e das provas trazidas. Eu acho difícil, né, agora que estou tendo a oportunidade de olhar as coisas de ambos os lados, né, olhar de uma forma planificada, eu acho difícil a sentença ser diferente disso. Você vai dizer, mas o que manda é o entendimento do juiz. Olha, ele pode até entender o que ele quiser, mas o tribunal reforma, né? A turma recursal reforma se o entendimento dele for ultrapassado ou equivocado. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Vocês são futuros advogados, é muito importante vocês saírem da faculdade, estarem ingressando aí na profissão, tendo a ciência de que se você não fizer a prova na inicial ou se for na justiça comum no momento oportuno, você vai dançar. Você ainda vai se lembrar dessas palavras do professor Juliano que dizia, olha, tem que produzir a prova, você tem que esmiuçar, você tem que produzir a prova testemunhal, se for aqui juizado, você tem que juntar ato notarial, tem que juntar vídeos da questão. Então, assim, cuidado, gente, cuidado. Então, o judiciário está cada vez mais criterioso, o tribunal também, tanto de justiça quanto a turma recursal, né, não sejam inocentes. A gente talvez não tenhamos clientes que vão nos pagar até esses processos, não digo juizado, mas justiça comum para chegar no STJ. Então nós temos que trabalhar de uma outra maneira, nós temos que trabalhar de uma forma objetiva, de uma forma que a gente consiga otimizar o tempo e com isso consiga converter clientes em ações e ações em resultados para que a gente possa dar continuidade aí na carreira, no meu caso, dar continuidade, no caso de vocês, dar início à carreira, né? Então é uma ação declaratória de inexistência de débito. Então a gente vai ver aqui o relatório do juiz, o que ele vai dizer, ó. Em que José Falzini Fátima Magazine Luiza, na qual o autor afirma que, letra A, que faz jus à justiça gratuita, né? A gratuidade processual. Se é uma ação de justiça comum, a menos que você vai pagar as custas, eu acho difícil. Seu cliente, nesse caso, é um aposentado, acho que ganha um salário mínimo, ele vira a pagar as custas processuais. Então, a justiça gratuita aqui é uma necessidade. Letra B, que compareceu em uma das lojas da Ré para comprar um guarda-roupa, porém, no momento do pagamento, ao assinar os documentos que lhe foram apresentados, contratou sem conhecimento a aquisição de um cartão de crédito. Veja, ele não é o primeiro cliente do escritório que diz que foi em uma das lojas, tanto da Magazine Luiza quanto da Casas Bahia. A pessoa queria fazer no crediário, por exemplo, um guarda-roupa. Tem um outro caso lá que a pessoa foi comprar uma bicicleta. E o que aconteceu? Junto com a documentação da assinatura para o crediário, o fornecedor foi lá e colocou a assinatura para a solicitação de um cartão de crédito. Vejam, ainda ontem na aula lá do Direito Consumidor, né, poucos de vocês estavam presentes, a gente conversou sobre proteção contratual no CDC. E o artigo 46 justamente falava da desvinculação do consumidor se ele não tiver tomado ciência do contrato. Então, vejam, aqui nessa sentença, mais do que nunca, você já deve estar imaginando. Então, quer dizer que eu vou aplicar o artigo 46? Vamos ver se o juiz aplicou o artigo 46, mas já a gente chega lá. Letra C. O cartão recebido em sua residência jamais foi desbloqueado e tampouco utilizado. Então veja, o meu cliente ele não desbloqueou o cartão tinha aquele selinho ainda, sabe? Cartão bloqueado. Aí vocês vão ver o que aconteceu. Letra D. Que recebeu no mês subsequente à aquisição do cartão fatura com cobrança pela suposta utilização. Olha que coisa, ele recebeu fatura cobrando ele. Letra E. Ao comparecer ao estabelecimento da Ré para esclarecimentos, foi instruído a realizar o pagamento sob pena de inscrição nos órgãos de inadimplência. Vocês acreditam que esse senhorzinho, ele foi lá na Magazine Luiza e a pessoa do caixa, sei lá, o vendedor falou para ele, olha, eu acho melhor o senhor pagar isso aí, que senão o senhor vai ser inscrito no Serasa. E ele pagou durante alguns meses, com medo da filha dele descobrir. Letra F. Por receio, realizou o pagamento na mesma ocasião, sendo ainda informado do cancelamento do cartão. Ele pediu o cancelamento do cartão, mas imagina, ele é um senhorzinho de 60, 70 anos, né?
Letra G. Apesar do cancelamento, continuou a receber a cobrança da anuidade. H. Foi surpreendido pela inscrição do seu nome nos cadastros na Inadimplente, causando-lhe angústia e sofrimento. Então, veja, nesse caso em específico, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, claro que decidiu o caso, né? Olhando aqui antes de conversar com vocês. Mas, né, se aconteceu com ele, aconteceu com outros também. Letra I. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo o ônus da prova ser invertido. J. O débito que ensejou a inscrição é inexistente, né, porque ele nem desbloqueou o cartão. Letra D. Que sofreu danos morais, os quais devem ser... Deixa eu descer aqui a página. Devem ser indenizados. Letra L. Faz jus à tutela de urgência a fim de cancelar a inscrição realizada. Pediu a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré em danos morais de 15 mil, né? Proferir o despacho inicial com a conclusão da tutela, requerida em tempo liminar, bem como a citação do réu. Deixa eu ver uma coisa, eu acho que ele não deferiu a tutela de urgência. Ah, deferiu sim, ó. Evento número 11. Vamos ver o que o doutor Pedro Roderjan decidiu. Aí eu volto na sentença, só um minuto. Defiro por hora a gratuidade, daí ele faz um relatório rapidinho. Ele vem e determina, ó, a inserção... Não, ali, ó, item 2.1. Assim, havendo impugnação sumária probabilidade... Nossa, eu achei que era probante. Probabilidade do direito e o perigo do dano, conceda a tutela de urgência com o fito de determinar a expedição de ofício ao Serasa e ao SPC para que procedam à baixa do registro lançado em nome da ré, pela ré em nome do autor. Então veja que nesse caso aqui foi concedida a tutela de urgência, depois a gente vai dar uma olhadinha na inicial, e ele segue aqui, ó, citada, a Magazine Luiza, né, Luizacred, ofereceu contestação, sustentando que, letra A, é parte legítima para responder à demanda, poxa vida, letra B, a empresa Luizacred deve ser denunciada à lide. Então, Fernanda, você acredita que hoje eu também, né, dos processos que vieram conclusos para mim, eu vi um da Casas Pernambucanas, né, Herman Lundgren, e vi um outro, se eu não me engano, como é que era o nome? Era uma outra financeira. Só que aquele da Casas Pernambucana não houve a inscrição. Então, quer dizer, eu não posso usar essa sentença aqui como parâmetro. Eu ainda estou pensando, ainda estou fazendo uma pesquisa na turma recursal para verificar, porque tem enunciado que a mera cobrança, né, indevida, sem a inscrição, sem demais delongas, né, sem maior danos, não enseja o dano moral. Veja, não é que eu concorde ou discorde disso. Eu penso que, infelizmente, a gente, né, tem que seguir aquilo que é o entendimento. Como advogado do consumidor, eu estaria pedindo dano moral de forma indiscutível e ia fazer prova. Agora, como advogado do fornecedor ou como juiz leigo, então eu já tenho que pensar um pouquinho diferente. Então, seguindo aqui a nossa conversa, eu tenho dó das pessoas, que assim, dos consumidores, porque eu acho que as empresas, elas realmente têm se aproveitado. Eu acho que eu não tenho acompanhado muito aqui o trabalho do Procon, mas eu acompanho um pouquinho lá o trabalho do consumidor.gov e até de outras notícias lá, porque eu sou membro do Brasilcom. E é uma situação, exatamente, Fernanda, é uma situação extremamente delicada, porque assim, as pessoas não querem, as pessoas não pediram esse cartão e assim, o fornecedor não está nem aí. Então assim, um caso como esse, que houve inscrição, depois vocês vão ver aqui o final dispositivo da sentença, que foi uma condenação de 10 mil reais. Eu achei excelente, né? Claro que foi interposto recurso, ainda está aqui na fase ainda de fazer contra-razões. Mas assim, eu acho difícil o TJ Paraná reformar, né? Se fosse turma recursal, eu ia dizer, certeza que vai diminuir. Mas como é TJ, eu vou aguardar para ver. Então, seguindo aqui, ó, o que a Luizacred alegou? Alegou que devia denunciar a Luizacred. Os prejuízos alegados decorreram de suposta conduta de terceiro, pelo que incide a excludente de responsabilidade do artigo 14, parágrafo 3º, 1 e 2. Olha, tá vendo? Isso aqui é advogado que sabe o que está falando. Está buscando a excludente de responsabilidade. Letra D. Danos morais não foram comprovados. Veja, no caso desse, de inscrição indevida, gente, acumulada com cartão de crédito não solicitado, você não precisa fazer provas de dano moral. Tem enunciado da turma recursal, né? Você vai dizer, mas é turma recursal.
Realmente, mas se quem pode o mais, pode o menos, né? Já está pacificado em 2020, já há muito tempo, essa questão da inscrição indevida. É indiscutível que a inscrição indevida faz o que? Retira você do mercado de crédito. Então hoje não se discute mais. Eu me lembro que quando eu me formei, eu fazia as petições dizendo assim, olha, que a fulana foi na loja não sei aonde comprar alguma coisa e não foi, a sua compra foi negada em razão da inscrição nos órgãos de proteção do crédito. Hoje, gente, pelo amor de Deus, não precisa mais escrever nada disso. Hoje você vai lá, junta a certidão comprovando que a pessoa está inscrita e junta o comprovante de pagamento. Isso aí é aquele famoso dano moral que a gente chama in re ipsa, né? O dano moral decorre do próprio ato ilícito. Coisas que, né, coisa essa que em outros casos, infelizmente, não é o entendimento do judiciário, não é o entendimento aí do direito consumidor. Mas nessa questão da inscrição indevida, isso está pacificado. Ó, em audiência preliminar houve a inclusão do Luiza Cred S.A., a qual compareceu espontaneamente e fez o que? A composição infrutífera. O autor impugnou a contestação, reiterando os argumentos do pedido inicial. Vocês vejam que esse rito de você apresentar inicial, contestação e impugnação, eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu já disse, na lei do juizado nem haveria a impugnação à contestação, e sim a impugnação a documentos novos. Em Maringá, nos 4 juizados, não estou falando isso como ali como membro ali, prestador de serviço, mas eu estou falando isso como advogado. Nos 4 juizados, entendeu? Existe aqui o entendimento de se fazer a impugnação à contestação. Agora eu vou dar uma dica para vocês quanto à objetividade da coisa. Pelo amor de Deus, não fica repetindo a inicial na impugnação. Você falou A, obviamente que o requerido falou B. Não precisa voltar aqui e ficar falando A. Verifica ali o que é ponto controvertido, verifica se o que o requerido apresentou de documento e vai direto ao ponto, gente. Tudo que vocês já tinham para falar, vocês já falaram na inicial. A impugnação, penso eu, que o juiz deve ter raiva de quem fica escrevendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Verifica certinho se tem documento a ser impugnado, se o fornecedor, ali, seu requerido, né, trouxe algum fato novo, trouxe alguma circunstância que merece atenção sua. Se for para ficar repetindo a inicial, olha, façam em 1, 2 páginas que é melhor para vocês, que é melhor para o judiciário, que é melhor para todo mundo. Então, é um conselho de alguém que está cansado aí de tanto ver impugnação e que lá no passado eu acho que eu fazia impugnação aí de igual eu estou falando, copiando a inicial. Não há a necessidade. Se for juizado, então, muito menos ainda. Faça a impugnação dos documentos. Se for vara civil, eu acho que você não precisa fugir muito disso também. Claro que guardar os rigores da justiça comum, mas você não vai escrever nenhum tratado de direito agora na impugnação, pelo amor de Deus. Seguindo ali, ó, o juiz continua fazendo um relatório do que a Luiza Cred, né, a que ingressou aqui no processo, o que ela falou. Letra A. O cartão de crédito foi regularmente contratado, sendo a proposta de solicitação de cartão assinada pelo próprio autor. Olha que interessante. A Luiza Cred vem e traz uma proposta assinada pelo autor. Depois vocês viram ali naquele relatório que na inicial eu já havia dito, né? Eu não, quem elaborou essa inicial. Que tinha dito o quê? Que a pessoa foi na loja comprar um guarda-roupa e ela queria comprar no crediário. Quando ela foi formalizar a compra, né, um idoso, ele assinou vários documentos dos quais não sabiam do que se tratava. Gente, artigo 46, aplicação direta. Mas tudo bem, já a gente vê. Letra B. Que apesar de idoso, o autor não é incapaz. Veja, em nenhum momento a gente confunde incapacidade com idade. A gente tem o Estatuto do Idoso, que se você for bem jeitoso, bem talentoso aí na advocacia, você vai fazer sua referência ali em preliminar, concorda? Olha, eu quero a tramitação especial desse caso, eu quero uma atenção diferenciada aqui ao meu cliente porque ele é idoso, então em razão disso ele precisa disso e daquilo. Então assim, veja, em nenhum momento eu estou confundindo idoso com incapaz, pelo amor de Deus. Letra C. O autor realizou compras no cartão de crédito adquirido em razão pela qual as cobranças constantes das faturas são legítimas. Como é que ele pode ter comprado alguma coisa se o cartão estava bloqueado? Né? Fica aqui a indagação. Letra D. O pagamento integral dos valores lançados comprova a ciência do autor sobre a cobrança. Realmente, eu falei no inicial que ele andou pagando algumas faturas porque ele ficou com medo da filha dele descobrir. Pensa bem, gente. Letra E. Após a solicitação do cancelamento da compra, os valores foram estornados. Eu não sei que valor é esse que foi estornado, não, ficou até com o nome no Serasa. Letra F.
No entanto, a compra realizada em 10 parcelas de 55 e 56 não foi impugnada pelo autor. Veja, ele não discutia a compra. Agora, eu não estou sabendo que compra que é essa. Depois a gente vai ter que ver certinho. Quer dizer, o juiz anulou isso aí. O cancelamento do cartão não implica a extinção do débito. Poxa vida, qual débito? O débito da anuidade? Né? Eu não estou usando, por que eu vou pagar? H. Que o crédito constante da fatura foi utilizado para compensar débitos futuros. Aí, tá vendo como é que o fornecedor vem e morre pela boca? Ah, é? Então por que vai compensar débitos futuros se eu não comprei nada? Letra I. O banco não deve responder por eventual controvérsia entre o estabelecimento e o cliente da loja. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão lembrados da questão do direito do consumidor? Que a responsabilidade é objetiva? Eu não tenho nada a ver com a Luiza Cred, nem com a Magazine Luiza. Eu tenho a ver que eu sou consumidor. Entre vocês, ó, você veja, aqui o advogado deu uma bela empurrada pro outro, né? Ó, isso aqui o problema não é meu, o problema é do outro, né? Então, por isso, ó, existe eventual controvérsia. Eu não tenho controvérsia nenhuma. Eu tenho os documentos aqui que eu não queria ter comprado isso aqui e vocês me empurraram. Letra J. Os danos morais não foram comprovados. Como eu estou dizendo, na questão da inscrição indevida, não há dano a ser comprovado. A própria inscrição decorre o próprio dano decorre da própria inscrição. Seria o dano moral in re ipsa. E letra K. Não é o caso de inverter-se o ônus probatório. Juntou documentos. Pelo amor de Deus, vocês juram que acredita que não vai inverter o ônus da prova num caso como esse? Deixa eu até pegar aqui meu CDC, o artigo 6º, inciso 8º. A gente conversou isso aqui sobre o princípio básico do direito do consumidor. Quer ver? Ó? 6º, 8º. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Alguém tem dúvida com um idoso aí de 65, 70 anos é hipossuficiente? Gente, esse aqui é hipossuficiente técnico, jurídico, financeiro, pelo amor de Deus, né? Mas você vê, o pessoal escreve, tem que escrever mesmo. Se fosse advogado da Magazine Luiza, também ia escrever. O autor impugnou a contestação e agora a gente vai para analisar aqui os fundamentos da decisão, né? Ele fala aqui mais uma questão aqui que ele, em decisão saneadora, ele resolver essa questão de legitimidade. Vamos chegar aqui na fundamentação. Deixa eu ver para a gente não ficar precisando ler parágrafos que não diz nada. Aqui na fundamentação, nesse primeiro parágrafo e nesse segundo parágrafo, ele vai estar praticamente relatando, né, aquilo que está na inicial, aquilo que está na defesa. E aí, olha só o que ele diz. Assim, postos os antagonismos, cumpre o registro de que a relação jurídica é regida pelas relações do CDC. Oba, ainda bem. E ter havido a inversão do ônus probatório em favor do autor, conforme decisão saneadora do evento 47.1. Então, ele já tinha feito a inversão do ônus da prova. Agora, em 2020, a inversão do ônus da prova não é como foi há 10, a 15 anos atrás, que toda vez eu ria, eu pensava assim, agora eu ganhei a ação. Gente, não é bem assim. O ônus da prova só quer dizer que, se houver prova que seja necessário, né, que seja que vá além das forças do autor, isso aí vai ter que ser o requerido, o fornecedor que vai fazer. Só quer dizer isso, mais nada. Vejam que o juiz vem e aplica, o artigo 14, gente. O artigo 14, ele fala sobre o quê? Ele fala, na verdade, sobre o defeito da prestação de serviço e sobre a questão da responsabilidade objetiva, não é? E, ele vem aqui e ainda indica o parágrafo 3º, dizendo que o serviço só não vai ser responsabilizado quando, né, o fornecedor, quando ele não, né, quando prestado o serviço o defeito ele existe, ou quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, veja que o doutor, quem deu essa sentença aqui, acho que foi o doutor Juliano, né? Veja que ele está sendo bem direto e bem pontual da forma como eu digo para vocês. Olha, não tá fazendo rodeios. Você vai dizer, mas é um caso de CDC, ele não precisava fazer rodeios. Tá, se ele não precisa fazer rodeio, por que você faz rodeio na sua petição? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ninguém precisa fazer rodeios. Nós temos que trabalhar a coisa de forma técnica. Aí ele segue ali, deixa eu ver o que ele fala ali. Ele diz que não cabe, né, nenhuma dessas excludentes de responsabilidade no caso concreto, né? Ao contrário do que sustenta, a gravação do atendimento, né, saque, corrobora a tese autoral, inexistindo a alegada confirmação de que as compras teriam sido realizadas com cartão de crédito. Até depois a gente vai olhar ali quem é que juntou essa gravação, hein?
Aliás, apesar de certa dificuldade de compreensão e comunicação do autor, realmente, esse meu cliente acho que ele é gago, se eu não me engano, quando fica nervoso. Possivelmente em razão da idade avançada e grau de escolaridade, a gravação deixa claro o seu desinteresse no cartão de crédito, havendo momento em que diz expressamente: eu avisei que não queria o cartão, além de reiterar por diversas vezes a intenção do cancelamento. Eu acho que isso aqui, deixa eu só ver uma coisa, isso aqui está juntado na inicial. Se isso aqui estiver juntado na inicial, fatura, 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 não está na inicial. Deixa eu ver se foi juntado depois. Ato ordinatório, aqui ó, quer ver uma coisa? Certidão, extrato, não, isso aqui é para justiça gratuita. Deixa eu ver se tem mais alguma petição minha juntando alguma coisa. Porque normalmente quando a gente vai juntar áudio assim, tem que levar o CD, né? A gente acaba não fazendo aqui por link, porque os juízes acabam intimando a gente falando que não consegue abrir o link. Então, para evitar problema, a gente acaba levando o CD. Mas eu estou achando estranho que não está aqui. Né? Então foram eles que juntaram, deixa eu ver uma coisa. Anexo 4, 3, deixa eu ver, alguém juntou. Entendeu? Deve ter sido juntado depois, ó, aqui na impugnação. Deixa eu ver uma coisa. Rapaz. Concedido o pedido. Ó, especificação de provas. Eita. Concedido. Ah, foi feita uma diligência aqui, ó. Manifestação da parte. Eu queria ver onde é que o juiz achou esse áudio que ele está citando aqui na sentença, ó. Vamos ver, daqui a pouco a gente vê quem é que juntou isso, mas alguém juntou. Penso eu que ou fomos nós ou fomos eles. Além disso, dadas as condições sociais do autor, é razoável admitir que de fato tenha assinado os documentos por orientação da preposta da ré, sem que soubesse efetivamente do que se tratava. De mais a mais, houve expresso reconhecimento da ilegalidade da cobrança. Olha quanto tinham cobrado dele, gente. R$ 1.838,70. Tendo havido inclusive o estorno dessa quantia pela parte ré, reafirmando indiretamente que teria havido o quê? Falha operacional. Em relação a isso, vamos ver o que ele falou das parcelas. Em relação ao lançamento das parcelas de 55 e 56, conquanto sustente a parte ré a sua legalidade, não comprovou a existência da transação comercial da qual decorreriam o ônus que essa caberia. Está vendo? Aqui a gente está fazendo a aplicação do artigo 37... Deixa eu pegar meu CPC 372, inciso 2, né? Cabe ao réu, deixa eu ver, 372, inciso 373, inciso 2. Ó, ao réu, né? O ônus da prova cabe ao réu quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, cabia assim, na outro sim, a alegação autoral de que nenhuma compra foi realizada é corroborada pelo fato de que o cartão sequer foi desbloqueado. O juiz foi bem sensível aqui nesse ponto, eu penso. Portanto, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar a legalidade das cobranças, é forçoso o reconhecimento da inexigibilidade desses débitos e a ilegalidade da inscrição realizada em nome do autor de órgãos protetivos do crédito. Então veja, aqui o juiz já resolveu o caso, né? Aqui ele tá dizendo já, olha, junta até uma jurisprudência aqui, ó, dano moral em ré ipsa, ó, que eu estava dizendo para vocês, né? Deixa eu ver de quando que esse julgado é recente, ó, 20/2/2019. TJ Paraná, desembargador José Hipólito Xavier. É uma ação declaratória de inexigibilidade existente de débito, dano moral, sentença de parcial procedência. Olha, isso aqui dá pra gente até usar, ou até entrar nesse acórdão, né? Puxar aqui pelo número do processo, é uma ação de Curitiba, ó. E dá até para dar uma olhada nas sentenças, se for o caso. Portanto, estando provada a falha da prestação do serviço da parte ré em relação de consumo, onde o consumidor é vulnerável, olha, tecnicamente, tá vendo? O que o juiz fez aqui? Reconheceu a vulnerabilidade técnica. Resta apreciar os seus efeitos deletérios, a honra subjetiva do autor segundo critérios estimativos baseados na sensibilidade de qualquer pessoa. Aí ele vai falando aqui dos doutrinadores, né? Vai falar um pouquinho, vai falar do que o STJ faz, e olha o que ele faz. No caso,
sob critérios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização devida em R$ 10.000 como suficiente para cumprir a finalidade punitiva, pedagógica e compensatória da verba, sem favorecer o enriquecimento injustificado. Então, vejam que nesse caso, suficiente para cumprir a finalidade punitiva, pedagógica e compensatória, porque nós estamos falando de vara civil. Ele pode escrever isso aqui no juizado? Não pode. Por que ele não pode? Porque no juizado, o artigo 16, se você pegar o seu Código de Defesa do Consumidor, o artigo 15 e o artigo 16, eles estão vetados, que era essa questão do critério punitivo. No CDC não tem, só tem critério indenizatório, não punitivo. Então, isso aqui complica bastante a nossa vida. Sempre lembrando que, como advogados do autor ou do fornecedor, você tem que prestar atenção se o juiz, se a sentença está correta quando ela fala da questão da atualização da condenação no tempo. Anoto que, como valor arbitrado pela atualidade, a correção monetária pela média do IGPDI e INPC na forma do decreto tal deve ser contada dessa data. Então, o juiz está dizendo o quê? Que a correção monetária, nesse caso, como é uma sentença declaratória que está indenizando o autor, ele vai colocar a correção monetária a partir da data da sentença. Já os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, esses devem incidir da data do evento danoso. Leia-se inscrição indevida, súmula 54 do STJ. Deixa eu até anotar isso aqui, que isso aqui eu quero usar depois. Só anotar uma coisinha. Juros de mora. Vai do evento danoso, súmula 54 do STJ. Por que eu estou falando para vocês tomarem cuidado com isso aqui? Porque se você for advogado do autor e o juiz esqueceu alguma coisa que eu colocou errado, você pode fazer embargo de declaração. Se você for advogado do réu, também pode fazer embargo de declaração. Só que se você estiver em qualquer um desses lados e que os embargos de declaração não forem providos, não forem resolvidos aqui a sua questão, você vai ter que interpor recurso de apelação. Então, cuidado, porque outro dia eu renunciei um prazo lá no meu escritório e eu não tinha lido direito essa questão aí da data de juros. Quer dizer, aquela pressa, é tanta coisa você fazendo ao mesmo tempo que você acabei renunciando um prazo ali e o juiz tinha errado, entendeu? Ele tinha que aplicar dessa forma aqui, os juros de mora, pelo menos da citação ou do evento danoso. Naquele caso, ele colocou os juros de mora a partir da sentença. Vejam, infelizmente, renunciei, não tem o que fazer. Aí no dispositivo, o que ele faz? Ele julga procedente, julgando extinto o processo com base no 487.1. Deixa eu ver o que fala o 316, que eu não tinha visto esse. Artigo 316. Vejam, vocês têm que trabalhar com o CPC na mão, senão não vai. 316. 316 fala que a extinção do processo dar-se-á por sentença. Não precisava esse artigo aí, mas tudo bem, né? Quem sou eu para discutir? Põe aí, então. Letra A. Declarar a inexistência do débito e a nulidade das cobranças discutidas na demanda. Veja, ele declarou inexistente todo o débito, inclusive aquelas 10 parcelas de R$55. Determinou o cancelamento definitivo. Lembra que ele tinha me dado isso como tutela de urgência? Então, agora ele vem na sentença, confirma a coisa, a tutela, e como definitivo, confirmando ali a liminar lançada, mandou oficiar. Condena solidariamente, ou seja, condenou tanto a Magazine Luiza quanto a Luiza Crédito ao pagamento em favor do autor de R$10.000, a título de danos morais, a serem atualizados pela média do IGPDI e INPC, juros de mora do evento danoso, inscrição indevida. E a parte que mais me interessa, por sucumbente, condena as réis ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos procuradores do autor, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação feita. Podia ser mais, né, Fernanda? Podia ser uns 20%. 10% vai dar R$1.000 e poucos, né? Vai dar... Porque aqui no caso deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. No caso aqui da hora que você vai fazer a execução desse caso, não sejam inocentes.
como ele condenou a declaratória da inexistência de débito, no cálculo de honorários eu vou colocar o valor que eu consegui a declaratória, aqueles 1.500 e pouco, sabe? Isso aí vai entrar, dá mais 150, talvez atualizada, mais duzentão de honorários, né? Então, assim, cuidado porque o que é certo, né? Então, isso aqui é possível, é cabível. Aí ele fala o trânsito em julgado e a Magazine Luiza, acho que a Luiza Cred apresentou recurso. Vamos dar uma olhadinha rápida na inicial? Olha, eu nem conferi a inicial. Isso aqui, quem assinou, vê, ó, pode ver, assinado digitalmente por João Gabriel Inácio. Então, essa petição também não passou pela minha mão. Porque eu já sei quando passa, quando não passa, porque quando eu não gosto do alinhamento, é porque não passou pela minha mão. Isso é certeza, ó. Eu não gosto. Não gosto quando a coisa fica assim, ó, fala lá no NPJ todo dia, ó, sobrando espaço aqui, aqui em cima apertado demais, eu não gosto. Eu, Juliano, como advogado, você não vai me ver distribuindo uma ação como essa. Mas, como você trabalha em equipe, né, isso aqui foi o João que assinou, mas, né, como os alunos falam para mim, professor, o que importa é o conteúdo. Tá bom, gente, o que importa é o conteúdo, mas já que o conteúdo é bom, vamos caprichar também aqui na estética, né? Então é uma ação endereçada, né? Aqui vamos olhar o endereçamento para a Vara Civil de Maringá. Ó, fez o avocativo aqui, né? A indicação em vermelhinho, a tramitação especial, idoso com mais de 60 anos, né? Fez a qualificação aqui do nosso cliente, ação declaratória de inexistência de débito e indenização de danos morais com tutela de urgência, né? Colocou aqui o polo passivo, só uma delas, né? A Magazine Luiza S.A. e a outra veio e denunciou a Luiza Cred. Preliminarmente, da justiça gratuita, ó, trabalhou um tópico pequeno, poderia ter trabalhado mais, né? Mas fala aqui da declaração de hipossuficiência anexa aos autos. Nesse item de justiça gratuita, gente, é muito mais importante os documentos que vocês vão juntar. Quer ver? Esse aqui eu vou até abrir porque eu vi aquela hora que eu estava procurando um negócio aqui. Ó. Quer ver o que foi juntado? Ó? Foi juntado, ó, a petição foi distribuída dia 3/12/2018, dia 3. Dia 7, ou seja, ó, dia 4 dias depois, a gente juntou aqui, ó, certidão do registro de imóveis, extrato da aposentadoria, certidão do registro de imóveis de Paraná. Certamente, deixa eu até ver isso aqui, certamente fui eu que paguei essas certidões, entendeu? Certamente, porque o cliente normalmente ele não, né, deixa eu ver que cara tem isso aqui. Certamente, ó, essa é a matrícula do imóvel, ele deve ter uma casinha popular, casinha para ele morar, né? Então, veja, não adianta ficar fazendo um tratado de justiça gratuita, escrevendo lá artigo 5º da Constituição, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Documentos, gente. Documento é o que? Aqui em Maringá eles exigem certidões negativas, ou pelo menos que você prova que seja só o imóvel familiar nos cartórios de imóveis, comprovante de renda, que se a pessoa é pobre, quer dizer, não declara imposto de renda, no caso dele é aposentado, junto ao extrato da aposentadoria, como a gente fez, né? Isso aí o juiz vai deferir, se você fizer o trabalho bonitinho. Ó, nesse caso, a gente desistiu da audiência de conciliação. Só que o juiz não quis, né? O juiz não quer se livrar não quer pegar o processo logo para julgar, ele mandou lá para a audiência de conciliação. Mas veja, a gente havia feito o requerimento aqui para desistir. Dos fatos, olha, é a descrição daquilo que o juiz relatou. Ó. Eles fizeram o print aqui do cartão, ó, tá bonitinho o print, ó, o nome do cara, né? O adesivozinho aqui que o cartão nem foi desbloqueado. E conta aqui a historinha. Ó, juntou, escaneou a fatura paga, tá vendo? Tem coisa que não adianta mentir, ó. Isso aqui foi contado a verdade, ó. Certinho. A fatura, o valor, ó, 188,13, ó. Aparecia aqui as compras, ó. Cancelamento Pujão, ó. Escreveu aqui a coisa. Comprovante de pagamento, né? Ó, trabalharam aqui a fatura do cara, ó, mostrando certinho aqui em vermelho o que era que estava sendo cobrado dele, né? Seguiu, ó, por isso que eu falo para vocês, né? Embora não tenha sido eu que fiz essa petição, mas essa petição tá razoável, ó. Fez aqui, ó, o print dos órgãos de processação ao crédito, onde aparece a inscrição, o cartão de crédito, tá vendo que tá uma ação bem redondinha aqui na petição nesse sentido, né? Só falta agora estar conturbado no mérito, mas não vai estar não, porque a sentença foi de procedência. Então vamos lá, ó, no mérito. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se veja aqui seguir a minha recomendação, que não é ficar colocando, copiando o artigo, ó, só faz a indicação, artigo 3º fornecedor, artigo 2º consumidor, fala da inversão do ônus da prova, deixa eu ver se eles falam um pouquinho mais. Tá razoável, né? Podia ter explicado um pouquinho mais, mas ele fala, né, ó, pede a
a inversão em razão da hipossuficiência técnica dos consumidores. Você viu que o juiz repetiu na sentença exatamente isso. Vocês estão vendo o porquê o cuidar de fazer uma petição bem delimitada? Ó, da declaração da inexigibilidade do débito. Deixa eu ver, a gente não tomou jurisprudência, deixa eu ver se era nova ou velha. 2018, ó, essa ação foi de 2018, a jurisprudência não era velha não, era uma jurisprudência do TJ Paraná, ó, R$7.000 de dano moral, ó, era 4, mas jogou para 7. Vocês estão vendo o porquê da necessidade de fazer uma busca na jurisprudência? Né, é o que se pede. Viemos discutindo aqui o princípio, já que é vara civil, né, discutindo o princípio da boa-fé objetiva. Eu tinha essa discussão nas minhas ações do juizado, eu já tirei. Ah, por que você tirou? Porque o juiz não vai olhar isso aqui no juizado. Na justiça comum ele vai olhar. Você vai dizer, mas por que ele não vai olhar no juizado? Porque isso aqui é matéria um pouco, não é que é matéria complexa, o que já é subentendido. O juizado a gente está pensando em simplicidade, oralidade, né, em uma outra coisa. Então aqui discute o 423, 422, né? Deixa eu ver, essa jurisprudência não é tão nova, fazer o que? A vida, né? Ó, 5. O abalo, a dignidade do idoso, dano moral. Fala de novo da Constituição, eu não odeio colocar essas coisas aqui, mas pelo visto colocaram. Fala tudo bonitinho. Ó, tem enunciado 12.15 da turma recursal. Dano moral, inscrição e manutenção indevida é presumida a existência do dano moral. E colocaram, né, vocês sabem que a turma recursal fica dentro lá do TJ Paraná. Então, né, o correto era achar julgados do TJ, mas como vocês sabem, hoje é difícil você ter uma ação dessa impetrada na justiça comum, é quase tudo juizado. Ó, isso aqui era uma sentença recentíssima, você lembra? Dia 3/12, olha de quando eles pegaram a jurisprudência, de 6 dias antes da distribuição da ação. Essa época tinha uma equipe ali muito boa, tinha 2 estagiários ali que, olha, parabéns, eram muito bons mesmo, Fernando e o William, muito bons mesmo, certamente foram eles que elaboraram essa petição, ó. Acharam uma jurisprudência muito boa. Aí, né, obviamente, a gente discutiu o quanto indenizatório, né? A gente pedia 15 mil. Deixa eu ver, ó, olha só, a gente tinha uma jurisprudência, olha só, outra jurisprudência 6 dias antes da atribuição da ação, dando 15 mil. É importante, gente. Outra época da justiça, né? Fazer o quê? Mas é a vida. 15 mil reais. Ó. Achamos uma outra de 12 mil, ó, também recente. Não, essa aqui era de um ano atrás. Um ano antes da distribuição da ação, né? Mas tá bom, pelo menos para mostrar o quantum, né? Aí veio, como nós estamos falando em petição inicial, né? Vem aqui, ó, o pedido de tutela de urgência baseado no artigo 300. Deixa eu ver se trabalharam bonitinho. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas o juiz deu. Antes eu estou disposto, ó, preliminarmente tutela de urgência, mérito, a procedência, a indenização, né, a aplicação efetiva do CDC, fizemos ali os requerimentos, valor da causa 15 mil. Razoável a petição, não deixa a desejar, tem meu nome, mas não fui eu que assinei, não fui eu que elaborei não, ó. Tá? Pela própria assinatura aqui do cantinho de cima, ó, dá pra ver que não fui eu. Mas assim, uma boa petição, né? Assim, quando eu digo uma boa petição, cumpre os requisitos mínimos. Claro que algumas coisas aqui a gente poderia modificar e poderia melhorar. Essa petição é de dezembro de 2018, 2019, 2020. 2 anos atrás, né? Em 2 anos a gente muda bastante aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem de ideal. Eu gostei mesmo aqui de ver a atualidade da jurisprudência que colocaram, viu? Parabéns para os meninos. Parabéns mesmo. Muito boa. Vamos dar uma olhadinha no recurso? Né? Não adianta nada. Vamos dar uma olhadinha no recurso. Isso aqui está para contra-razões. Eu ainda nem distribuí para ninguém. Apelação. Ó, você vê. Vamos ver quanto ele pagou de custas. Faz tanto tempo que eu não pago custas de recurso que eu nem sei mais quanto é. Acho que não é caro não, né? E a internet de casa gritando pelo visto que não abre. Deixa eu ver se o computador tá quente. Não, mais ou menos. Não, gastou 301,32. Né? Dá para pagar, como diz o outro, né? Vamos olhar o recurso, ó. Luiza Cred, apelação, nos termos do artigo 1009. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que acho que está pequeno para vocês, né? Para mim tá bom, mas acho que para vocês ele tá pequeno. Ó, é aquilo que a gente fala bastante aí no NPJ e vocês riem da gente. Ó, endereçamento,
Não precisa, ó, não precisa fazer a qualificação, porque já está qualificado, o nome da peça, né? Pede que seja a peça de interposição, ó, faz o avocativo ao tribunal, indica quem é o apelante, quem é o apelado e fala das razões. Ó, ele faz, deixa eu ver se ele quanto ele gastou. Ó, em 2 parágrafos, é aquilo que eu falo e vocês riem de mim. Em 2 parágrafos, ixi, acabou a conexão. Em 2 parágrafos, olá, olá, voltamos, né? Acho que deu uma bela de uma caída aqui a internet voltou. A gente já está terminando, já eu termino, como diz minha avó, né? Mas espera lá que vamos terminar de analisar aqui o recurso. Né? Espero que dê pra gente terminar. Mas depois, na hora que eu postar, vai estar certinho que eu tô gravando com as 2 câmeras. Vocês vejam que, ó, na sinopse dos fatos, né, lembra que eu falo lá no NPJ que eu acho tão feio escrever dos fatos. Ó, a sinopse do fato fica mais bonitinho, tinha esquecido dessa palavra. Em 2 parágrafos ele resumiu tudo. Ó, ele faz uma cópia, isso aqui é legal, faz uma cópia do dispositivo da sentença para deixar bem claro qual é o objeto do recurso dele. Veja, preliminarmente, da ocorrência da coisa julgada, matéria de ordem pública. Que é isso? Não, ó. Veja, olha o que o cara quer fazer. Esse meu cliente, ele teve outras ações, com certeza. Entendeu? Com certeza. E o que ele está querendo vir discutir aqui em sede recursal? Ele está querendo vir discutir coisa julgada em grau recursal. Você veja, o TJ não vai conhecer isso aqui, sabe por quê? É vedado ao julgador reconhecer matéria que não tenha sido apreciada em primeira instância. Então, ainda que isso aqui fosse possível, que eu sei que nesse caso eu acredito que não seja, mas ainda que fosse possível, não dá para fazer assim não. Imagina, se é coisa julgada, por que ele não apresentou como preliminar na contestação pedindo a extinção do feito e a condenação? Não é não. Entendeu? No entanto, o que ele faz aqui, deixa eu ver, ele faz como preliminar de recurso. Ó, tá vendo que interessante? Ele faz como preliminar de recurso. Mas se é preliminar, por que você não apresentou antes? Se é matéria de ordem pública, caberia em qualquer momento. Você podia, inclusive, apresentar em petição em apartada para o juiz, concorda? Eu faria isso. Mas tudo bem, deixa ele falar o que ele quiser. O curso é dele, né? Do mérito, né? Da necessária reforma da sentença, relação contratual incontrovérsia, ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço do órgão apelante. Pelo amor de Deus, você cobra do cliente uma coisa que ele nem queria e não há falha na prestação de serviço. Ah, ele junta aqui a assinatura do seu José Flauzino. Mas na inicial a gente fala que ele que ele assinou os documentos sem saber. Olha lá, olha lá. É o fim mesmo. É o fim. Declaro ter recebido, conforme minha solicitação, o cartão provisório indicado acima. Meu amigo, o idoso com uma letra dessa, você quer me dizer que o cara sabe alguma coisa? Aí ele vem e diz que tem as informações sobre a compra realizada e a respectiva cobrança. Para com isso. Mas, bonitinho o recurso dele. Bonitinho. Fala que lançou aqui como... Ó, pra vocês verem. Se vocês acham que você está certo como fornecedor, por que você está fazendo o estorno aqui no cartão como ele está mostrando? Ó, fatura 8/8, 2017. Eu acho que não era o mesmo cartão, hein? Porque você vê, se a gente entrou com a ação em dezembro de 2018, faz tempo, hein? Digamos assim, para agosto de 2017, está muito longe, sei lá. Vamos ver, fala mais um pouco, junta outra fatura. Ó, 2017, você veja, nossa discussão é de 2018. Aí ele vem e discute a ausência do dano moral. Pera lá que passou rápido o negócio ali, deixa eu voltar um pouquinho. Cadê o
subsidiariamente redução do quanto indenizatório. Ele fala que 10 mil é muito. Veja, não junta uma jurisprudência. Que coisa! Ele estava com pressa na hora de fazer o recurso, né? Por quê? Porque ele poderia ter juntado a jurisprudência do próprio TJ Paraná ou do STJ, né? Se ele tem razão que o quanto indenizatório está muito elevado. Porque daí isso aí vai acabar servindo de paradigma, né? Quando você vai fazer, eu estou com um caso lá que eu vou apresentar recurso especial, eu não sei se vai ser, particularmente eu acho que o recurso não vai ser admitido, mas quer dizer, o que a gente precisou fazer? A gente teve que apresentar um precedente, né? Ter que achar uma jurisprudência que vai de encontro, né? Vai ao encontro daquilo que a gente está discutindo no recurso. Não é tão fácil as coisas, viu? Mas a gente achou, deu certo. Que lá só que eu acho que o recurso naquele caso é incabível. Aí nesse caso, deixa eu ver aqui, vamos ver o pedido. Ó, do pedido, tá vendo bem, né? Em face do exposto, invocando, pois, os conhecimentos sábios e justos dessa rolenda Câmara Civil, instituição financeira apelante, espera o provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença ao fim de julgar improcedentes os pedidos formulados inicial e segundo as razões aduzidas. Gente, eu não sei, ó, como documento ele não junta nada, né? Já que ele alega ali a questão da coisa julgada, ele devia, penso eu, que deveria ter juntado ali uma certidão, alguma coisa, né? Não sei, não sei. Esse caso agora eu tenho que encaminhar para alguém lá do escritório, né? Que no caso a gente estamos em home office, né? A questão ainda lá da produção mesmo, para fazer contrarrazões. Mas as contrarrazões, quer dizer, vai fazer o quê? Vai reafirmar a sentença. Esse caso era um dos casos que eu gostaria de trabalhar com vocês, porque 10 mil reais de indenização, gente, não estou brincando. Para tudo bem que é uma inscrição indevida, né? Inscrição, mas vejam, é um processo de direito do consumidor. Então, querem ver? Vamos fazer uma continha rapidinha. 10 mil de dano moral com 1% do evento danoso. O evento danoso foi lá em... Se eu pegar a minha inicial... Pera lá. Ixi, até o Projud caiu aquela hora. Vamos olhar quando é que foi a inscrição indevida. Fatura, declaração, proposta, fatura, consulta do SPC. A inscrição indevida foi lançada em 8 de setembro de 2017. 2018, 2019, 2020. Nós já estamos com 40 meses. A 1%, gente, dá 40%. Vamos voltar aqui na sentença para ver uma coisinha? Ó, 40% de 10 mil reais, isso aqui, essa condenação brincando, já tá passando aqui de 14 mil. Quanto aos honorários advocatícios, 30%, né? Honorários contratuais, 30% de 14 mil vai dar quase 4.500 reais, não é? Com mais 1.500 aqui, se você pegar dos 10%, deu quanto por cima aqui de honorários advocatícios? 6 mil reais. Quantos processos desses, tipo assim, já imaginou se você tivesse, né, andado atrás de um processo como esse, tivesse... O Gabriel, já pensou se tivesse 100 processos como esse? Dá 600 mil, gente. 600 mil dá para comprar um imóvel muito bom. 10 ações dá 60 mil, que já não dá para falar que é ruim, concorda? Então, assim, eu gosto de fazer essa conta em valores, por quê? Porque quando você fica olhando um caso em separado, você fica meio desanimado e fica pensando, mas o Juliano fica falando, quer dizer, o que ele vai fazer com 6 mil reais? 6 mil reais ele não vai muito longe, realmente, mas a gente não pode pensar dessa forma. Entendeu? Se você está aqui conversando comigo, eu estou te mostrando uma sentença, eu te mostrei a inicial, vou postar lá, você vai ter, né, o processo é público, você vai ter acesso ali para poder, não digo copiar, mas eu digo se basear e melhorar, gente, né? Melhorar a petição inicial, usar ali a sentença como fundamento e uma série de outras coisas. Já pensou você achar aí nós estamos em outubro, né, já para novembro, você já pode começar meio a andar atrás de cliente, concorda? Já estão aí, alguns já acho que até passaram já na OAB. Você imagina, para janeiro achar umas 10, 20 ações dessa. Então, assim, eu acho que não dá para virar as costas. Como eu disse, esse aqui foi um caso feito lá pelo meu escritório e, pelo visto, eu nem vi a inicial e nem vi as outras coisas, né? Os meninos fizeram, o João assinou e a coisa vai andando, que era numa época que a gente estava trabalhando com outro ritmo lá no escritório. Então, assim, essa aqui não era um dos processos, digamos assim, carro-chefe do meu escritório. Às vezes a gente fica dando atenção a outras coisas. Veja, em um caso como esse, que não é complexo,
Você veja, não teve nem audiência, gente, só audiência de conciliação, em que a parte nem precisa ir porque é ser justo, que você pode ir lá e representar ela pela sua procuração. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena. Lembrem-se que eu vivo falando para vocês que de tempo em tempos coisas novas aparecem no judiciário. Eu me arrependo de repente, de várias ações que a gente apresentou no juizado discutindo esse tipo de coisa, não ter feito na justiça comum. Sabe por quê? Olha só, R$ 6.000 de honorários não é ruim, viu? 10 ações é 60 mil. R$ 60.000, eu vou dizer uma coisa para vocês, tinha que ser um mês muito bom no escritório, mas assim, praticamente um mês ímpar para ele dar 60 mil de receita bruta. O giro era menor, né? Aí depois você tira as despesas, tira os impostos, quer dizer, aí você vai ver o que ainda vai te sobrar de honorários como dono do escritório, entendeu? Mas 60 mil é bastante dinheiro, não dá para se cuidar. Bom, em suma era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou postar a sentença lá no Moodle, né? E fica aqui a dica de mais um caso. A aula passada a gente falou sobre o Sisbacen, que é um bom caso também. Esse aqui é um outro bom caso. Eu quero ver, que eu não fiz essas ações, mas eu vou fazer uma pesquisa para ver se eu consigo apresentar para vocês a semana que vem. Aquelas ações que eu acho que daria até para pegar algumas agora, da falta de luz, sabe? Em razão da queda de árvores. Aí você vai dizer, mas isso é caso fortuito ou força maior. Olha, depende, né? Eu vi umas petições ali que o pessoal ficou 8 dias, 10 dias sem energia elétrica, gente, sei lá, né? Eu acho que caso fortuito força maior é quando caiu a árvore, né? E nas primeiras 24 horas, vamos assim pensar, né? É razoável, né? 2 dias, né? Eu não sei, faz tempo que eu não fico sem energia um tanto desse, mas eu acho que não é bom não, hein? Eu acho que não é bom não. Então assim, você vai dizer, nossa, mas nós advogados a gente tem que ficar igual o urubu procurando. Não, eu acho que a gente tem que ficar de olhos abertos e ver o que os outros estão fazendo. Ah lá, ó, ficou 3 dias a semana passada, Vanessa. Aqui em casa não chegou a faltar não, gente. Mas 3 dias, Vanessa, eu imagino que as coisas da geladeira já estragou tudo. Você veja, não tem como tomar banho quente, agora nesse calorzão não tem como usar ventilador nem ar-condicionado. Eu acho que realmente, se você fizer a prova bonitinha, né, eu tô com a ideia de dar uma olhada nesse processo. Se eu conseguir olhar até quinta-feira que vem, porque eu quero ver sem sentença. Eu imagino, 3 dias estragaria tudo mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Já pensou, não sei se onde você mora tem prédio, mas já pensou, por exemplo, eu moro na 12ª laje, 14ª laje, né? 11º andar, mas eu tenho mais 4 andares de garagem e essas coisas. Você imaginou para eu descer todo dia para sair, para fazer as coisas? Tá, mas eu sou jovem, né? Jovem. Não sou idoso, posso descer de escada. E o idoso, ou um cadeirante, entendeu? Então, assim, são várias circunstâncias que a gente pode trabalhar ali como ofensa à dignidade da pessoa humana, né? Como bem essencial. E de repente a gente está dando uma dormida, vocês que estão aí começando na carreira, né? E eu que também sou dessa área, quer dizer, você veja, teve bairros quase que inteiros ali, quarteirões que ficaram sem luz. Eu duvido, né? Você vai dizer, mas não pode fazer a captação de cliente. Meu amigo, se você ficar sentadinho dentro do seu escritório esperando seus amigos te procurarem, você não, assim, não vai dar certo. Eu acho que em alguns casos tem que ir na rua assim e tem que, né, explicar para as pessoas, né, quais são os direitos delas. Era isso aqui que eu queria falar com relação a essa ação da venda aqui do cartão de crédito junto com a compra, né? Vou postar essas coisas lá. Para quem entrou depois, eu já abri aquela atividade que vai ser a que eu pretendo corrigir como a nota do bimestre, né? Eu não coloquei lá muitas informações porque são as informações que a gente trabalhou em sala de aula. Se precisarem de alguma coisa, me gritem, mas eu preciso que façam essa petição para a gente poder avaliar aí a nota, para poder dar uma nota para vocês no eixo. Combinado? No mais, eu vou ficando por aqui. Bom resto de semana, né? Acho que vocês não têm mais aula, acho que só eu que tenho aula ainda, né? Eu ainda tenho aula até sábado, meu Deus do céu. Bom resto de semana, né? Eu também acho, Gabriela, graças a Deus. Eu não sei porque eu me enfio nessa história de pós-graduação, né? Meu Deus, olha, eu falo que sim, mas depois na hora de ir lá no sábado eu fico para morrer de preguiça. Mas vamos, né? Vamos que mais 2 sábados a gente termina. Então, assim, até quarta-feira, para aqueles que ainda estão acompanhando o Direito do Consumidor. Ou sexta, né? Amanhã tem mutirão lá no NPJ, eu vou estar lá, né? Não sei se alguém vai estar na minha sala ou não. Mas a gente vai se vendo. Bom final de semana, bom descanso e até a semana que vem. Qualquer coisa eu fico à disposição de vocês.
Boa sorte, né, Luciano? Boa sorte, né? Ai, Deus, não é